Escuta isso no espírito. Talvez você entrou aqui se sentindo vazio por dentro, sem força, sem direção, como se algo tivesse morrido dentro da alma. Mas hoje o Espírito Santo está entrando no teu vale. E eu profetizo no nome de Jesus: o que estava seco vai voltar a viver. O que perdeu força vai receber renovo. E aquilo que parecia encerrado, Deus vai soprar vida outra vez. Porque o Deus que levantou ossos secos ainda continua levantando pessoas hoje. Eu olhei pro meu deserto e pensei que era o final. Tantos sonhos esquecidos num cenário espiritual. Parecia tudo perdido, sem resposta pra esperar. Mas ouvi a voz do céu começando a me chamar. E no silêncio do vale, o Espírito começou a soprar. O que estava sem esperança hoje vai ressuscitar. Porque quando Deus libera a palavra, até o impossível reage. O vale começa a tremer e a morte perde a coragem. Deus sopra a vida sobre mim agora, sobre tudo que se perdeu. O Espírito Santo me levanta com o poder que vem dos céus. Eu profetizo vida no deserto, vida sobre o coração. O que estava seco e quebrado recebe restauração. O sopro de Deus está descendo, trazendo força outra vez. Quem entrou aqui sem esperança vai se levantar pela fé. Havia marcas de antigas dores, feridas difíceis de esquecer. Mas Deus entrou no meu vale e começou a reconstruir meu ser. Os sonhos voltaram a respirar, a fé voltou a florescer. Porque aquilo que Deus promete, o tempo não pode vencer. O vale não define a história, nem cancela o que Deus falou. O mesmo Deus do impossível hoje novamente soprou. Recebe vida, recebe força, recebe o vento do Espírito agora. Eu vejo ossos se juntando, eu vejo estruturas voltando, eu vejo Deus levantando um exército cheio de unção. Toda morte espiritual cai por terra, toda palavra contrária perde força. Porque o Espírito do Senhor está trazendo restauração. Escuta isso. Talvez teu vale já dura muito tempo. Talvez existam áreas dentro de você que pareciam irreversíveis. Mas Deus não trabalha baseado no que teus olhos enxergam. Ele trabalha baseado na palavra que saiu da boca dele. E se Ele prometeu vida, vai
vai existir vida. Se Ele prometeu restauração, vai existir restauração. Porque quando o Espírito Santo sopra, até aquilo que parecia impossível reage. Deus sopra a vida sobre mim agora, sobre tudo que se perdeu. O Espírito Santo me levanta com o poder que vem dos céus. Eu profetizo vida no deserto, vida sobre o coração. O que estava seco e quebrado recebe restauração. O sopro de Deus está descendo, trazendo força outra vez. Quem entrou aqui sem esperança vai se levantar pela fé. Tem vento, tem glória, tem renovo vindo do céu. O vale está estremecendo, o impossível está cedendo, porque o Espírito Santo entrou nesse lugar. O que estava morto reviveu, o que caiu se levantou, porque o Deus da vida outra vez soprou. Guarda isso no teu espírito. O vale não é teu destino final, porque quando Deus libera a palavra, até ossos secos voltam a viver. Presta atenção nisso. Tem gente ouvindo esse louvor completamente cansada por dentro, a alma desgastada, a mente sobrecarregada, a fé tentando sobreviver no meio de tantas batalhas. Mas o Espírito Santo manda te dizer hoje: eu não te abandonei no vale. Porque enquanto você achava que tudo estava acabando, o céu já estava preparando um renovo sobrenatural. E eu profetizo agora: o sopro de Deus vai tocar áreas da tua vida que estavam secas há muito tempo. Aquilo que perdeu força vai voltar a viver. Aquilo que estava sem direção vai receber propósito novamente. Recebe isso no teu espírito. Hoje Deus sopra a vida sobre você. Eu olhei em volta e só via silêncio, tantos pedaços espalhados pelo chão, promessas que pareciam distantes e o peso da frustração. O tempo passou tão depressa e a esperança quase se apagou. Mas no meio do vale esquecido, a voz do Senhor ecoou. Ele chamou aquilo que estava morto pra novamente existir, e o que parecia impossível começou a reagir. Quando o Espírito Santo sopra, o vale começa a mudar, porque nenhuma sequidão
deixou. Não puderam me destruir, porque Deus guardou meu propósito, mesmo quando eu quis desistir. Hoje o céu toca minha alma e o medo perde lugar, porque quando Deus libera a vida, tudo volta a se alinhar. O deserto não é eterno, nem o vale vai me parar. Existe uma palavra viva começando a me levantar. Recebe renovo, recebe e força, recebe o vento do céu agora. Eu vejo estruturas voltando, eu vejo sonhos despertando, eu vejo Deus levantando quem estava sem direção. Toda palavra de morte caiu, toda sequidão fugiu, porque o Espírito Santo entrou com restauração. Escuta isso. Talvez ninguém consiga entender as guerras que você travou em silêncio, mas Deus viu cada lágrima escondida, viu cada oração feita sem forças. E hoje Ele manda te dizer: o teu vale não será teu túmulo, porque o Espírito Santo está trazendo vida sobre tua mente, sobre teu coração, sobre tua casa, sobre teu futuro. E aquilo que parecia encerrado vai testemunhar o poder de Deus. Deus sopra a vida sobre mim agora e reacende meu coração. O Espírito Santo me envolve com força e restauração. Toda área seca floresce, toda promessa volta a viver, porque o sopro do Deus eterno tem poder pra refazer. Eu vejo o impossível cedendo, eu vejo milagres surgir, porque o vento do Espírito já começou a agir. Tem vento, tem glória, tem renovo descendo agora. O vale já está respondendo, o céu já está se movendo, porque o Espírito Santo tomou esse lugar. Toda sequidão acabou, toda tristeza caiu, porque o Deus da vida hoje soprou sobre ti. Nunca esqueça disso. O que Deus prometeu não morreu no vale, porque quando o Espírito Santo sopra, até os sonhos que pareciam perdidos voltam a viver. Escuta isso. Tem áreas da tua vida que ficaram em silêncio por muito tempo, coisas que você já nem tinha mais forças para tentar de novo. Mas hoje o Espírito Santo está entrando exatamente nesse lugar seco da tua alma. E eu profetizo: onde existia cansaço, Deus libera força. Onde existia medo, Deus libera coragem. Onde existia morte espiritual, Deus libera vida abundante. Porque o sopro do Altíssimo ainda continua poderoso. E quando Ele sopra, até aquilo que parecia impossível começa a reagir. Eu vi portas se fechando e sonhos quase desaparecer.
Vi minha fé tão cansada, sem saber como permanecer. O deserto parecia eterno e o silêncio me fez chorar. Mas no meio da minha fraqueza ouvi Deus me chamar. Ele entrou no meu vale e começou a transformar. Aquilo que estava quebrado hoje vai se levantar. Porque existe poder na palavra que sai da boca de Deus. Quando Ele libera a vida, o impossível encontra os céus. Deus sopra a vida sobre mim agora, sobre tudo que enfraqueceu. O Espírito Santo está descendo com o renovo que vem dos céus. O vale já não me define, a sequidão chegou ao fim. Porque o sopro do Deus vivo hoje repousa sobre mim. Toda promessa esquecida vai voltar a florescer. Porque quando Deus determina, até o morto pode viver. As lágrimas não apagaram os planos do meu Senhor. E aquilo que parecia perdido hoje recebe seu favor. Eu vejo o céu se movendo, eu vejo o milagre surgir. Porque o Espírito Santo já começou a agir. Toda estrutura caída começa agora a alinhar. Porque o Deus que restaura vidas entrou nesse lugar. Recebe vida, recebe fogo, recebe renovo do Espírito Santo. Eu vejo o vento soprando, eu vejo correntes quebrando, eu vejo Deus levantando um povo cheio de poder. Toda palavra de derrota cai, toda tristeza sai. Porque o Espírito de Deus está visitando você. Escuta isso aqui. O inimigo tentou te convencer que o vale era teu destino final. Mas Deus nunca chamou ossos secos de fim. Ele chamou de cenário de milagre. Hoje o Espírito Santo está trazendo movimento para aquilo que estava parado. Está trazendo esperança para aquilo que parecia perdido. E o mesmo Deus que soprou no vale de Ezequiel está soprando sobre tua vida agora. Deus sopra a vida sobre mim agora, sobre tudo que enfraqueceu. O Espírito Santo está descendo com o renovo que vem dos céus. O vale já não me define, a sequidão chegou ao fim. Porque o sopro do Deus vivo hoje repousa sobre mim. Toda promessa esquecida vai voltar a florescer. Porque quando Deus determina, até o morto pode viver. Tem vida, tem glória, tem renovo vindo agora. O céu já está se movendo, o vale está respondendo. Porque o Espírito Santo entrou nesse lugar. O que estava seco reviveu, o que caiu se levantou. Porque o Deus Todo-Poderoso hoje outra vez
soprou. Guarda isso dentro do teu coração. O deserto nunca teve poder para cancelar a promessa, porque quando Deus sopra a vida, até o impossível floresce outra vez. Tem pessoas ouvindo esse louvor que por fora continuam de pé, mas por dentro já se sentiram quebradas muitas vezes. Sonhos cansados, fé enfraquecida, coração ferido pelas lutas da caminhada. Mas o Espírito Santo manda te dizer hoje: eu ainda sou o Deus que sopra a vida. Não importa o quanto teu vale parece seco, não importa quanto tempo existe silêncio nessa área da tua vida. Quando Deus decide soprar, a morte perde espaço, o impossível se movimenta, e aquilo que parecia acabado começa a viver outra vez. Eu caminhei por tantos desertos, achando que era o fim, carregando dentro da alma feridas profundas em mim. Tinha promessas esquecidas debaixo da dor e da aflição, mas Deus entrou no meu vale e tocou o meu coração. Onde existia só silêncio, sua voz começou a ecoar, e aquilo que estava morto começou a se levantar, porque a palavra de Deus nunca perde seu poder. Quando o Espírito sopra, tudo pode reviver. Deus sopra a vida sobre mim e reacende minha esperança. O que parecia impossível hoje começa a ter mudança. O Espírito Santo se move sobre tudo que se perdeu, e aquilo que estava seco recebe o fôlego dos céus. Eu vejo o vale se abrindo, eu vejo o milagre acontecer, porque quando Deus libera a vida, nada consegue morrer. O tempo tentou apagar aquilo que Deus falou, mas nenhuma promessa morre quando o céu determinou. As lágrimas não cancelaram o propósito do Senhor, e hoje o Espírito Santo está trazendo um novo vigor. Toda a estrutura quebrada começa agora a alinhar, porque o Deus que criou tudo também pode restaurar. Recebe fogo, recebe vida, recebe renovo sem medida. Eu vejo o vento soprando, eu vejo o céu se movendo, eu vejo Deus levantando quem pensou em desistir. Toda palavra de morte cai, toda sequidão sai, porque o Espírito Santo está passando aqui.
Escuta isso. O vale nunca teve autoridade para definir teu destino. Deus não te chamou para permanecer caído. Ele te chamou para viver promessa. E mesmo que teus olhos tenham visto perdas, o céu continua vendo propósito. Hoje, o Espírito Santo está entrando onde existia cansaço. Está trazendo vida onde existia vazio. Está trazendo força onde existia desgaste. Porque quem recebe o sopro de Deus nunca permanece igual. Deus sopra a vida sobre mim e reacende minha esperança. O que parecia impossível hoje começa a ter mudança. O Espírito Santo se move sobre tudo que se perdeu, e aquilo que estava seco recebe o fôlego dos céus. Eu vejo o vale se abrindo, eu vejo o milagre acontecer. Porque quando Deus libera a vida, nada consegue morrer. Tem vento, tem glória, tem vida vindo agora. O vale está reagindo, o céu está descendo, e o Espírito Santo está fortalecendo os céus. Toda sequidão acabou, toda morte já caiu. Porque o Deus da vida hoje soprou sobre ti. Recebe essa palavra. Aquilo que parecia perdido ainda vai viver milagres. Porque o Espírito Santo continua soprando vida sobre os filhos de Deus. Existe um momento em que a alma cansa, e até quem é forte começa a se sentir vazio por dentro. Talvez você esteja assim hoje, sem conseguir explicar direito o que sente, só tentando sobreviver espiritualmente. Mas escuta isso no teu espírito. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no chão. O mesmo Espírito que trouxe vida no princípio está soprando novamente agora. E eu profetizo: tua fé vai respirar de novo. Teu coração vai voltar a sentir presença. E aquilo que parecia seco dentro de você vai florescer outra vez. Havia silêncio dentro da alma e um peso difícil carregar. Muitas perguntas sem resposta e forças pra continuar. Os dias ficaram tão cinzas e o medo tentou dominar. Mas no meio da minha fraqueza ouvi Deus me chamar. Sua voz atravessou o vale e tocou meu interior. Aquilo que estava apagado hoje reacendeu no Senhor. Porque quando o céu libera a vida, toda sequidão começa a ceder. E aquilo que parecia perdido volta novamente a viver.
sonhos que estavam guardados, Deus começou a despertar. As áreas que estavam feridas hoje começam a cicatrizar. O Espírito Santo passeia sobre tudo que enfraqueceu, e aquilo que parecia morto recebe o fôlego de Deus. Agora existe movimento, agora existe direção, porque o céu entrou no vale com renovo e restauração. Recebe força, recebe vida, recebe renovo sem medida. Eu vejo o vento soprando, eu vejo Deus levantando, eu vejo milagres chegando pra quem pensou desistir. Toda palavra de derrota caiu, toda sequidão fugiu, porque o Espírito Santo começou a agir aqui. Escuta isso. O inimigo queria que você acreditasse que o vale era o fim da tua história, mas Deus nunca chamou o teu vale de derrota. Ele chamou de lugar de transformação. Hoje o Espírito Santo está entrando nas áreas mais cansadas da tua vida, está trazendo cura para tua alma, está trazendo esperança para o teu futuro. E aquilo que estava sem vida vai voltar a florescer. Deus sopra a vida sobre mim e renova minhas forças outra vez. O Espírito Santo me envolve com poder, graça e unção dos céus. Toda tristeza perde espaço, toda fraqueza cai no chão, porque o sopro do Deus vivo tocou meu coração. O deserto não será eterno, nem o vale vai me parar, porque existe uma promessa viva começando a se levantar. Tem vento, tem glória, tem vida, descendo agora. O céu está movimentando, o impossível despertando, porque o Espírito Santo entrou nesse lugar. O que estava seco reviveu, o que caiu se levantou, porque o Deus Todo-Poderoso hoje sobre ti soprou. Recebe essa palavra. O Espírito Santo ainda transforma desertos em lugares de vida. E aquilo que Deus sopra nunca mais permanece morto. Escuta isso aqui. Talvez você chegou até esse louvor se sentindo sem forças, como alguém que foi drenado pelas lutas, pelo tempo, pelas decepções. Mas o Espírito Santo manda te dizer hoje: o céu ainda tem vida para derramar sobre você, porque existem coisas que não morreram, só estavam esperando o sopro de Deus chegar. E eu profetizo agora: onde existia desânimo, vai nascer força. Onde existia vazio, vai nascer presença. Onde existia silêncio, Deus vai liberar movimento espiritual. Recebe isso. O vento do Espírito já começou a soprar.
pensei que tinha acabado, que não havia mais direção. As batalhas me consumiram e feriram meu coração. O vale parecia tão frio, sem sinais pra continuar. Mas ouvi a voz do Senhor começando a me despertar. Ele entrou no meu deserto e fez a esperança voltar. Aquilo que estava perdido hoje começa a respirar. Porque quando Deus se move, nada permanece igual. O impossível se rende diante do sobrenatural. Deus sopra a vida sobre mim agora e me faz permanecer. O Espírito Santo está descendo com poder pra reviver. Toda a sequidão está quebrando, toda a tristeza vai cair. Porque o vento do Altíssimo já começou a fluir. O vale vai testemunhar o agir do Deus fiel. Porque aquilo que parecia morto hoje recebe o céu. Os sonhos que estavam caídos, Deus começou a levantar. As promessas esquecidas hoje voltam a pulsar. O medo perdeu espaço quando o Espírito soprou. E aquilo que estava preso finalmente despertou. Agora existe fogo na alma, agora existe direção. Porque Deus transforma desertos em cenário de restauração. Recebe vida, recebe fogo, recebe renovo do trono. Eu vejo o céu se abrindo, eu vejo o vento descendo, eu vejo Deus fortalecendo os cansados dessa geração. Toda palavra contrária caiu, toda sequidão fugiu. Porque o Espírito Santo tomou teu coração. Escuta isso. O vale nunca foi maior que a voz de Deus. E aquilo que parecia sem solução está ouvindo agora uma palavra de vida. Talvez teus olhos só enxergavam perdas, mas Deus continua enxergando o propósito. Hoje o Espírito Santo está reorganizando o que estava quebrado, está reacendendo o que estava apagado, está fortalecendo o que estava fraco. Porque o sopro de Deus ainda produz milagres. Deus sopra a vida sobre mim agora e me faz permanecer. O Espírito Santo está descendo com poder pra reviver. Toda a sequidão está quebrando, toda a tristeza vai cair. Porque o vento do Altíssimo já começou a fluir. O vale vai testemunhar o agir do Deus fiel. Porque aquilo que parecia morto hoje recebe o céu. Tem canto, tem presença, tem glória descendo agora. O céu já está se movendo, o impossível estremecendo. Porque o Espírito Santo entrou nesse lugar. O que estava seco
morto reviveu, o que cair se levantou, porque o Deus Todo-Poderoso hoje sobre ti soprou. Guarda essa palavra. O deserto não conseguiu matar aquilo que Deus prometeu, porque quando o Espírito Santo sopra a vida, até o vale se transforma em testemunho.